Lembrando que todas as nossas aulas são gravadas e ficarão sempre disponíveis no YouTube da escola, beleza? Vamos lá então. Na última aula, a gente estava falando aí sobre função afim e vimos aí uma situação, problema, onde a gente determinava a lei que define a função a partir de uma informação e do gráfico dessa função, tá? Na aula de hoje a gente vai dar sequência a isso aí. Mais dois exemplos aí para poder reforçar o que foi visto na aula passada, tá? E aí a gente segue adiante ainda falando sobre função afim. Deixa eu só projetar a tela aqui para vocês, tá? Deixa eu só projetar aqui a tela, só um minutinho. Só aqui. Foi. Beleza, então. Olha só. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, tá? A gente parte, então, para mais um exemplo que nós temos aí de função afim. E o exemplo baseado, só para a gente poder rever o que a gente viu na aula anterior, só para reforçar, tá? Seguinte, para o gráfico abaixo, obtenha a fórmula da função. A gente já fez isso em uma aula anterior, tá? A gente já fez isso na aula anterior, na aula passada. E aí agora a gente vai fazer de forma um pouco mais simples, tá? Mais uma vez, só para a gente poder ter um nível de repetição. Então, está aqui o gráfico da função. Observem que é uma reta decrescente, tá? Sendo uma reta decrescente, obviamente o seu coeficiente angular será negativo, tá? Seu coeficiente angular será negativo. Beleza? Então, na sequência, a função é do tipo y igual a x mais b, com a e b reais e a diferente zero. Exatamente, é uma função afim, né? Afinal de contas, nós temos aqui o gráfico como sendo uma reta, e o gráfico de uma reta é a função afim. Gente, qualquer coisa, se tiver um chiado um pouco forte aí, é porque aqui está chovendo e aqui em casa tem umas telhas de alumínio e aí, às vezes faz um pouquinho de zoada, tá? Na parte aqui da garagem. Vamos lá, então. Dando continuidade. Para x igual a 0, y igual a 4. Isso aqui é plenamente verificável aqui, ó. Olha só. X, tá? Sempre vai variar da esquerda para a direita aqui na horizontal. Daqui para frente, ou seja, depois de 0, nós temos o que? O x positivo. Antes de 0, ele é negativo. Agora, se tiver exatamente no eixo y, ele não está nem depois de 0, nem antes de 0. Ele está exatamente em cima do 0 para x, tá? Então, x aqui vale 0. E quando o x vale 0, ou seja, exatamente na linha, nós temos o quê? O y como sendo igual a 4. E aí entra uma condição que eu já havia comentado com vocês anteriormente, que é a seguinte, de que o termo constante determina o ponto em que a reta intercepta o eixo y. E é exatamente isso que a gente consegue verificar aí, ó. Olha o gráfico. Intercepta o eixo y aonde? No 4. Portanto, de cara, a gente já vai saber que b é igual a 4. Beleza? De cara, b é igual a 4. Interceptou o eixo y aqui, b é igual a 4. Joia? Vamos adiante. Então, olha só, b é igual a 4, né? Joia. Sabendo disso, então, nós vamos utilizar o outro ponto, que é a outra informação. Até porque aquele postulado euclidiano que a gente viu em uma aula, algumas aulas antes, né? Ele dizia o seguinte: 2 pontos determinam a reta. Então, com 2 pontos, a gente consegue determinar a lei que define uma função. A gente fez a aplicação do primeiro, tá? Que é x igual a 0, y igual a 4. Agora a gente vai fazer a aplicação do segundo, que é x igual a 2 e y igual a 0. E aí a gente substitui. Onde tem x, coloca 2, tá? Onde tem y, coloca 0. Lembrando que b já vale 4. E aí nós ficaremos com isso aqui, ó. 0, que é o valor de y, né? Ó, aqui nesse ponto, tá? É igual a A vezes x, mas quem é x? 2, olha só, mais 4. Aí você tem uma equaçãozinha simples do primeiro grau. Tudo que é número vai para um lado, tudo que é letra vai para o outro. E aí ficaremos com, olha só, aqui é 2A, somando, vai para lá subtraindo, menos 2A. Esse menos 2 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. E aí, 4 dividido por menos 2, esse é o valor de A. Então, olha só, sabendo que o valor de A é menos 2 e que o valor de B é 4, então eu já tenho a lei que define a minha função. Y igual a, que vale quanto? Menos 2, então y igual a menos 2x, mais 4. Vamos ver? Tá aí, então. A lei que define a função, tá? Desse gráfico aqui é y igual a menos 2x mais 4.
Beleza? Vamos adiante, então. Mais um exemplo aí para reforçar, tá? Para o gráfico abaixo, obtenha a fórmula da função. Então, mais um exemplo, onde a gente parte da informação gráfica para determinar a lei que define a função, tá? Nesse caso aqui, de cara, a gente já consegue observar mais uma vez o ponto em que a reta intercepta o eixo Y. E intercepta o eixo Y exatamente aonde? Exatamente aqui no 1, tá? Se intercepta aí no 1, significa dizer que B é igual a 1, tá? Sabendo então que B é igual a 1, olha só, a função é do tipo Y igual a x mais B com A e B reais, né? A diferença de zero, função afim, beleza? Para x igual a 0, y igual a 1, exatamente o que eu acabei de afirmar, olha só, B igual a 1, tá? Então nós podemos concluir que B é igual a 1. Então a minha função, ela vai ficar do tipo y igual a x mais 1, tá? Mas para isso, eu preciso substituir o outro ponto, para que a gente possa verificar, certo? A função toda, a função completa, beleza? Vamos lá então. Para x igual a menos 2, y igual a menos 1. É exatamente o outro ponto que nós temos aqui, ó, do gráfico da função, tá? Nós só temos ele aí. Então, quando x for igual a menos 2, y igual a menos 1. Aí a gente substitui na lei que define a função, lembrando que b vale 1. Fazendo então essa substituição, olha só, ficamos com y, mas quem é y? Menos 1, olha só, igual. Deixa eu só. Alguém aí deve estar com o microfone ligado, gente? Dá uma desligada aí no. Que é Ítalo aqui, deixa eu ver se é ele. Bom, já desliguei, tá? Então, olha só. Y vale menos 1 igual a, certo? Igual a A, da forma, vezes x, mas quem é x exatamente nesse ponto? Menos 2, olha aqui, mais b que vale 1. Agora você tem uma equaçãozinha simples do primeiro grau. Tudo que é número passa para um lado, tudo que é letra passa para o outro. E aí nós ficaremos com esse 1 aqui que está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Aí vai ficar 1 mais 1, que vai dar 2. A que multiplica menos 2 dá menos 2A. Subtraindo, passa para o outro lado somando 2A. Tá aqui. 2 multiplicando vai passar para lá dividindo. Olha só. A igual a 1. 2 dividido por 2. A igual a 1. Beleza? E aí, sabendo que o A é 1 e que o B é 1, eu já tenho a lei que define a minha função. Olha só. Y igual a x mais 1. Ô, professor, não era para ficar y igual a 1x mais 1, não? Ó, 1x mais 1 é redundante porque 1 vezes x, x. Então, normalmente, a gente suprime esse 1 quando ele está no papel de coeficiente. Beleza? Então, nós temos aí y igual a x mais 1. Isso tudo recapitulando a nossa última aula, beleza? Quando a gente falou sobre isso aqui. Vamos adiante. Aí agora a gente vai falar sobre algo, certo? Novo aí, raízes e sinal da função afim, tá? Agora a gente vai acrescentar mais um item para que a gente possa finalizar toda essa parte de função afim e começar a fazer os exercícios, beleza? Vamos lá, então. Nos gráficos das funções de primeiro grau, a reta sempre corta o eixo x. Olha só, sempre corta o eixo x. A abscissa do ponto por onde o gráfico da função intercepta esse eixo é chamada de zero ou raiz da função. Deixa eu voltar nos exemplos anteriores para mostrar isso aí para vocês. Olha só. Vou voltar mais um exemplo. Aqui, por exemplo, olha só. A reta, ela intercepta o eixo y, mas ela também intercepta o eixo x. Observem que exatamente esse ponto onde ela intercepta o eixo x é o que nós chamamos de zero ou raiz da função. Então, olha só. Complementando, então, todas as informações a respeito de função afim é toda e qualquer função do tipo y igual a x mais b, tá? Onde, pela análise de coeficientes, A determina a inclinação da reta, é chamada de coeficiente angular ou taxa de variação. Determina se a reta é crescente ou se a reta é decrescente. Apenas isso, tá? E, dependendo do seu coeficiente angular, determina o nível dessa inclinação. Quanto maior for o valor absoluto desse coeficiente angular, mais inclinada é a nossa reta. E o A é responsável apenas por isso, tá? Nada mais. B é responsável por identificar o ponto em que a reta intercepta o eixo y, também chamado de termo constante ou coeficiente linear. Ele nos traz essa informação, tá? E aí a gente fica às vezes se perguntando, ora,
Se a reta toca o eixo Y, tá? Então também toca o eixo X. Beleza. Aí, às vezes, o pessoal tem uma história de querer um viciozinho, quando está tendo um primeiro contato com esse assunto, de que, se o B indica onde toca o eixo Y, quem indica onde toca o eixo X é o A. Não, não é, tá? Não é. O A é responsável apenas pela inclinação da reta, só, tá? Quem vai indicar o ponto em que a reta intercepta o eixo X é o zero ou raiz da função, que é o que nós estamos estudando agora. E o que é o zero ou raiz da função? Por que é chamado de zero da função, tá? É chamado de zero da função pelo seguinte motivo. A incógnita, a variável que representa a função é y, porque y identifica o valor numérico de toda a expressão depois que você atribui um valor a x. Quando você atribui um valor a x naquele esquemazinho das tabelas, tá? Aí você vai ter toda uma conta para determinar um valor numérico com o resultado final depois da substituição. Esse é o valor de y. Esse é o valor da função, tá? Então, nesse caso, o y sempre representa a função. É chamado, então, de zero da função, por quê? Porque é exatamente o local onde o y vai valer zero. Se y representa a função, onde é que a função é igual a zero? Essa é a pergunta. E quem é a função? Y. Portanto, y vale zero sempre quando toca o eixo x. Por isso que é chamado de zero ou raiz da função, tá? Se a gente for aqui para o próximo exemplo, a gente também consegue identificar isso aí. Olha só, mais um gráfico. Aqui nós temos o ponto onde intercepta o eixo x. Aqui onde toca o eixo y. Aqui onde toca o eixo y. E aqui onde toca o eixo x, tá? Tá aqui então o ponto onde a função intercepta o eixo x. Sendo assim, esse ponto aqui é chamado de raiz da função, beleza? Vamos adiante então. Olha só. Beleza, zero raiz da função. Vimos aí o conceito já, tá? Então, a raiz da função é o valor de x, tais que f de x é igual a zero, ou seja, y, né? F de x e y dá na mesma. Então, é justamente aquele valor de x que vai fazer com que toda função seja igual a zero, beleza? Vamos lá, então. Exemplos, tá? Vem alguns exemplos. Encontrar as raízes da função do primeiro grau não é um processo tão complicado. É associado justamente à resolução de equações do primeiro grau, tá? E aí, equações de primeiro grau, a gente resolve utilizando o princípio de equivalência. O que é x vai para um lado, o que é número vai para o outro, né? E aí a gente vai resolvendo. Então, olha só. Encontrar as raízes das funções d, r e r, definidas por f de x igual a 3x menos 6, é um caso, tá? E g de x igual a menos 2x menos 2, é outro caso, tá? Vamos lá, então. Queremos obter os valores de x que anulam as duas funções, tá? Primeiro caso, no caso de f de x. Então, se eu quero obter o valor de x que anula a função, quem representa a função é y, ou seja, f de x. Então, eu quero identificar qual é o valor de x que está fazendo com que f de x seja igual a zero. Então, nesse caso, se f de x é igual a zero, então quem é f de x? 3x menos 6. Portanto, 3x menos 6 vai ser igual a zero, tá? Se f de x é igual a zero e sendo f de x igual a 3x menos 6, então 3x menos 6 é igual a zero. De posse, então, dessa função, o que é que a gente faz? A gente resolve essa equação aí do primeiro grau. Tudo que é número vai para um lado, tudo que é letra vai para o outro, e aí nós teremos 6 subtraindo passa para o outro lado somando. Olha só, ficamos então com 3x igual a 6. 3 multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, tá? 6 dividido por 3, 2. Olha só, x igual a 2. Portanto, x igual a 2 é a raiz da função f de x. É justamente o valor de x que vai fazer com que a função f seja igual a zero. Se estiver duvidando, é só pegar aqui, ó, x igual a 2, tá? 3 vezes x, mais x valendo 2, então 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Por isso que é chamado de zero ou raiz da função, beleza? Vamos adiante. Função g de x, então g de x igual a zero, tá? Mas quem é g de x? Menos 2x menos 2. Observem, gente, que a gente só está mudando a função, mas o procedimento é rigorosamente o mesmo, tá? Você identifica a função como sendo igual a zero, tá? E resolve a equação do primeiro grau associada aí à situação que nós vamos ter. Então, olha só, já que g de x é igual a zero, sendo g de x igual a menos 2x menos 2, então menos 2x menos 2 é igual a zero. 2 aqui está subtraindo, vai passar para lá,
somando, aí vai ficar menos 2 igual a 2. Menos 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo, tá? Então, nós teremos 2 dividido por menos 2, mais por menos, menos. Portanto, x igual a menos 1. E essa é a raiz da minha função g de x. Beleza? Gente, dúvidas até aí? Sobre raiz de função? Não, tranquilo. Beleza. Vamos lá, então. Vamos adiante, tá? Então, olha só. Obter a raiz e analisar o sinal da função definida pelo gráfico. Deixa eu só voltar aqui, que eu acabei sem querer dando um spoiler aqui da parada. Vamos lá. Obter a raiz e analisar os sinais da função definida pelo gráfico abaixo. Agora entra a parte de estudo do sinal, tá? Depois de aprender a obter a raiz, a gente pode estudar o sinal da função, a variação do sinal da função. Então, quando a gente fala sinal da função, quem é que representa a função? X ou Y? Y. Então, se Y representa a função, então, na verdade, quando eu digo eu estou estudando o sinal da função, eu estou estudando o sinal de Y, tá? A gente está estudando o sinal de Y, está verificando onde é que Y é positivo e onde é que Y é negativo. Vale lembrar o seguinte, que todo número que é positivo, ele é o quê? Maior do que zero. Todo número que é negativo, ele é o quê? Menor do que zero, tá? Então, nesse caso aí, o que é que acontece? Antes, tá? Que eu tenho aqui o gráfico da minha função, intercepta o eixo x exatamente em menos 2, e eu consigo observar que antes de menos 2, o gráfico é essa linha verde aqui, tá? O gráfico é essa linha verde. Então, antes de menos 2, essa linha verde está acima ou abaixo do eixo x? Está abaixo, né? Estando ele abaixo, tá? Estando aqui abaixo. Então, nesse caso aqui, ó, esse pedaço aqui da reta apresenta o valor de y menor do que zero. Se é menor do que zero, é o quê? Negativo. Portanto, exatamente aí, a função tem seu sinal negativo. Já depois de 2, o que é que acontece? Logo depois de 2, a nossa função aí, ó, ela fica acima do eixo x, tá? Então, acima do eixo x, os valores de y estão acima de zero. E tudo que está acima de zero é positivo ou negativo? Positivo, tá? Então, logo depois de 2, o sinal da função é positivo. Beleza? Então, está feito aí o estudo do sinal. Porém, aqui a gente está utilizando todo o plano cartesiano. Normalmente, esse estudo de sinal a gente faz de forma um pouco mais simplificada, tá? A gente utiliza um gráfico simplificado para estudo do sinal, onde a gente leva em consideração apenas o eixo x. Já que a gente quer observar quem está acima ou abaixo do eixo x, é desnecessário, tá? A gente está utilizando o y, tá? Nesse caso, para estudo do sinal, beleza? Vamos lá, então. Informações depois de feita essa análise. Raiz, y igual a zero para x igual a menos 2, ou seja, exatamente o ponto em que a reta intercepta o eixo x é chamado de raiz. Exatamente quando toca o eixo x, o que é que acontece? O valor de y é igual a zero, tá? Nesse caso, x igual a menos 2. Então, quando y for igual a zero, tá? Y igual a zero para x igual a menos 2. Beleza. Agora vem os sinais. Olha só. Y é menor do que zero, ou seja, o y é negativo, para x menor do que menos 2, ou seja, quem é menor do que menos 2 está antes de menos 2. Então, o que, é que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que antes de menos 2, tá? A função tem seu sinal negativo. A função y negativo, menor do que zero, tá? Depois de menos 2, olha só, se bem que aqui o sinalzinho aqui está só errado, é para ser maior aqui, tá, gente? Estou fazendo a correção, que é para ser para o outro lado do sinal. Então, olha só, y é maior do que zero, ou seja, y é positivo aonde? Depois de menos 2. E depois de menos 2, o x ele é maior do que 2. O sinal aí está errado, beleza? É para o outro lado, é apontando para o menos 2. Então, x maior do que menos 2, beleza? Vamos adiante. Outro exemplo aqui, ó, obter a raiz e analisar os sinais da função definida pelo gráfico abaixo. Então, nós temos aqui um gráfico, tá? Está aqui, localizado no plano cartesiano. Intercepta o eixo x exatamente aonde? No 1, tá?
Significa dizer, então, que esse 1 aqui é a raiz dessa função. Aí agora a gente vai analisar os sinais. A distribuição dos sinais vai ser a seguinte, olha só. Antes de 1, daqui do 1 para trás, essa linha verde está acima ou abaixo do eixo X? Acima, tá? Acima. E aqui, nesse caso, o sinal, então, da função vai ser positivo. Olha só. Ah, professor, mas como é que pode? Eu acho que antes de menos 1, quando passa aqui de 0, os valores não são negativos, não? São negativos os valores de x, tá? São negativos os valores de x. A gente não está estudando o sinal de x. A gente está estudando o sinal da função. E quem é que representa a função? Y. Então, esses sinais aqui, eles correspondem aos sinais de y. E y não é analisado da esquerda para a direita, tá? Não é analisado nesse sentido horizontal. Essa análise é para o x. A análise para o y é de baixo para cima, tá? Em que abaixo de 0 é positivo e acima de 0 é negativo. O que é que a gente consegue analisar? Que antes de menos 1, toda essa linha verde aqui, ó, está acima de 0. Se está acima de 0, sinal positivo. O contrário ocorre depois de 1. Ah, professor, mas depois de 1 os números não são positivos, não? Mais uma vez, tá? Os valores depois de 1 são positivos para x, mas eu não estou estudando o sinal de x. Eu estou estudando o sinal de y, tá? E depois do 1, toda essa linha aqui está abaixo do eixo x. Estando abaixo, tá? Então, nesse caso aí, o sinal da função, o sinal de y é negativo, beleza? Vamos agora para as informações. Raiz da função. Y igual a 0 para x igual a 1. Ou seja, quando x for igual a 1, y igual a 0, raiz da função. Beleza, agora vamos para os sinais. Olha só. Sinais. Y é menor do que 0 para x maior do que 1. E y é menor do que 0. Ou seja, se é menor do que 0 é o quê? Negativo. Então, y é negativo aonde? Para x maior do que 1. Todo número que é maior do que 1 está depois do que 1. Ou seja, depois de 1, a função tem sinal negativo. Depois de 1, a função tem sinal negativo, menor do que 0, beleza? Já y vai ser maior do que 0, certo? Diga aí, Miguel, qual é a dúvida? Qualquer coisa, coloca aí no chat aí que eu estou de olho aqui para poder esclarecer, beleza? Então, olha só. Já o y é maior do que 0, ou seja, o y é positivo aonde? Antes de 1. Então, o y é maior do que 0, positivo, antes de 1, ou seja, quando o x for menor do que 1. Beleza? Agora vem dúvida. Vamos lá. Miguel, era o que eu estava explicando aqui agora há pouco. Olha só. Depois de 1, os números são positivos. 1 não é positivo? Aí você está perguntando, depois de 1, os números não são positivos? São. Mas os valores de quem? De x ou de y serão positivos depois de 1? Né? Vamos lá. Depois do 1, quando você analisa depois do 1, você está analisando na horizontal. Você está analisando o valor de x. Beleza? Então, realmente, depois de 1, os valores de x são positivos. Mas eu estou estudando o sinal de quem? Da função. E a função, tá? Ela é representada por x? Sim ou não? Não. A função não é representada por x. A função é representada por y. Então, nesse caso, esses sinais aqui negativos, depois de 1, tá? São os sinais de y. Então, nesse caso, ó, y é de baixo para cima. Depois de 1, essa linha verde aqui, que é o nosso gráfico, está acima ou abaixo de 0? Abaixo. Se está abaixo, então o valor de y é que é negativo, tá? Aqui. Isso. Então, o que acontece? Se você está estudando o sinal aí de y, tá? Então, nesse caso, os valores de y serão negativos, tá? Apesar do 1 ser positivo, beleza. Depois do 1, os valores de x continuam sendo positivos. Você está correto, tá?
Só que aqui, a análise não é dos valores de x. A análise aqui é da função, e a função é representada por y. E depois de 1, essa linha verde está abaixo do eixo x. Se está abaixo, o valor de y nesse intervalo é negativo. Beleza? Massa, show de bola. Tem que lembrar disso, tá, gente? Ó, estudando o sinal da função. Quem é que representa a função? Y. Não esquece nunca disso, tá? Quem representa a função é y. Ô, professor, o x representa o quê? O x é uma variável apenas, tá? É uma variável independente. Mas quem determina o resultado final da função é y. Então, quando a gente está estudando o sinal, a gente está estudando o sinal da função. Estamos estudando y. E y é estudado de baixo para cima. Acima de 0, positivo. Abaixo de 0, negativo. Beleza? Show de bola. Ainda bem que a dúvida foi tirada então. Beleza. Vamos adiante então, tá? Então, olha só, y maior do que 0 para x menor do que 1, ou seja, antes de 1, tá? O y, ele é o quê? Maior do que 0, ou seja, o y é positivo. Por quê? Porque está acima do eixo x. Joia? Vamos adiante então. Estudar o sinal de uma função é determinar para que valores do domínio, ou seja, valores de x, a função, ou seja, y, é positiva, negativa ou nula. Então, a gente está estudando o sinal de y, tá? Verificando onde é que y é maior do que 0, igual a 0 ou menor do que 0. Beleza? Agora, vamos ver um exemplo aí de questão, como é que a gente faz para estudar o sinal de uma função. Então, nós temos aí, estudar o sinal da função, definida por f de x igual a 3x menos 6, tá? Passo a passo. Estudar o sinal da função, sempre a mesma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é determinar a raiz da função, tá? Esse é o primeiro passo. Segunda coisa a ser feita, você deve fazer um gráfico simplificado da função, sem levar em consideração o eixo y, apenas com o eixo x, é suficiente essa informação, tá? E aí depois dispor os sinais. Só um minutinho. Eita, vontade de espirrar. Então, olha só, apenas dispondo os valores, tá, dos sinais nesse gráfico simplificado. E para finalizar, fazer a análise, beleza? Vamos lá então. Olha só. Queremos saber para que valores reais de x a função é positiva, negativa ou nula. Então, primeira coisa, vamos atrás da raiz da função. Olha só, primeiro vamos achar a sua raiz. F de x igual a 0. Então, isso a gente já fez hoje, tá? Então, para determinar a raiz da função, eu tenho que verificar qual é o valor de x que faz com que f de x seja igual a 0. Então, f de x igual a 0. Beleza, mas quem é f de x? 3x menos 6. Portanto, eu tenho que levar em consideração que teremos 3x menos 6 igual a 0, tá? 6 subtraindo passa para lá somando, 3x igual a 6. 3 multiplicando passa para lá dividindo, 6 dividido por 3, x igual a 2. Está aqui, então, a raiz da minha função, beleza? Encontrado, então, a raiz, vamos para um gráfico simplificado, onde eu coloco apenas o eixo x e depois coloco, né, o gráfico dessa função. Vale lembrar que outra informação extremamente importante é você posicionar a reta de maneira coerente. O que é que eu estou querendo dizer? Com relação ao seu coeficiente angular. Isso aqui determina como é que vai ser posicionada a reta. Nesse caso aqui, o coeficiente angular, ou taxa de variação, é um valor positivo. Se ele é um valor positivo, significa dizer que a reta é crescente, tá? Crescente, subindo a ladeira, analisando da esquerda para a direita. Se fosse menor do que 0, decrescente, beleza? Vamos lá então. Olha só. Eixo X, apenas, gráfico, um plano simplificado, tá? E aí agora, raiz. X igual a 2. Olha aqui a raiz que a gente encontrou. E pela raiz vai passar uma reta crescente. Vamos lá? Tá aí a reta. Beleza? O que a gente vai analisar agora? Antes de 2 e depois de 2. Antes de 2, a linha vermelha está abaixo do eixo X. Portanto, seu sinal será negativo. E depois de 2, essa linha vermelha aqui, a nossa reta, está acima do eixo X. Portanto, seu sinal será positivo. Mas não é porque está depois de 2 ou antes de 2. É porque está acima ou abaixo de X, tá? Vamos lá? Depois de 2, ó, sinal positivo, porque está acima de 0, tá? Acima do eixo X. E antes de 2, ó, negativo, pois está abaixo do eixo X. Escrevendo a nossa sentença,
Portanto, y igual a 0 para x igual a 2, essa é a raiz da função, tá? Aqui. Y é maior do que 0 para x maior do que 2, ou seja, depois de 2, aqui a informação, ó, depois de 2, tá? A função tem sinal positivo, ou seja, y é maior do que 0, já que y representa a função, e sendo maior do que 0, tá? É positivo. E y é menor do que 0 para x menor do que 2. Beleza? Vamos então adiante. Próxima função. Estudar o sinal da função definida por g de x igual a menos 2x mais 2. Mesmo procedimento, passo a passo. Primeira coisa, raiz da função. Segunda coisa, gráfico simplificado. Terceira coisa, análise do estudo do sinal, tá? Vamos lá? Primeiro, vamos achar sua raiz. Beleza, g de x igual a 0. Mas quem é g de x? Menos 2x mais 2. Portanto, menos 2x mais 2 igual a 0. Sendo assim, 2 está aqui somando, passa para lá subtraindo, vai ficar menos 2x igual a menos 2. Nesse caso aqui, o 2 aqui, ó, menos 2, está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Menos por menos, mais 2 dividido por 2, 1. Beleza? Portanto, x igual a 1. Joia. Eixo x, gráfico simplificado. Olha para essa função aqui, ó. A lei que define a função. O seu coeficiente angular é negativo, ou seja, menor do que 0. Sendo ele negativo, menor do que 0, a nossa reta vai ser decrescente, tá? Então, olha só. Intercepta o eixo x exatamente aqui na raiz, 1. Beleza? Decrescente. Olha só, descendo a ladeira. Antes de 1, sinal positivo. Depois de 1, sinal negativo. Olha só. Beleza? Depois de 1, sinal negativo. Ah, professor, mas depois de 1 os números não são positivos? Né, como o Miguel havia perguntado. Mas você tem que lembrar o seguinte. A gente está estudando o sinal da função. Acima de x positivo, abaixo de x negativo. Beleza? Olha só. Portanto, y igual a 0 para x igual a 1. Raiz da função. Y é maior do que 0 para x menor do que 1. Beleza? Olha só. Y é maior do que 0, ou seja, positivo. A função é positiva. Aonde? Quando x for menor do que 1, ou seja, antes de 1, a função é positiva. E y é menor do que 0, ou seja, a função é negativa. Olha só. Para x maior do que 1, ou seja, depois de 1, tá? A função aí, ó, menor do que 0, sinal negativo. Beleza? Gente, mais alguma dúvida até aí que vocês venham a ter? Pronunciem-se aí. Tá tudo bem. Tudo beleza? Pois tá, então. Deixa eu só, então, parar aqui esse compartilhamento de tela para que a gente possa fazer algumas considerações finais e avisar algumas coisas aí a vocês, tá? Então, olha só, gente. Considerações finais aí da nossa aula. Na próxima aula, certo? Na próxima semana, a gente vai trabalhar apenas resolução de questões, tá? Eu acredito que todo mundo já recebeu o livro 2. Sim ou não? Eu já. Não? Então, Ítalo, tem como você ir à escola para... Eu já, professor. Ah, já, sim. Tem gente dizendo que eu não. Então, beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Ó, quem não recebeu o livro 2 ainda, tá? Ou não foi à escola, enfim, não teve como... Não sei. Mas, assim, quem não está com o livro 2, dou aí uma semana, né, para você ver um jeito de ou ir na escola, ou pedir que alguém vá e buscar esse livro, porque na próxima semana a gente vai trabalhar questões do livro, tá? Então, nossa próxima aula na próxima semana vai ser resolução de questões do livro. Então, a gente vai apenas resolver questões do livro. Joia? A gente vai trabalhar apenas as resoluções aqui na nossa aula. Então, é importante que vocês estejam com o livro. Se não tiver com o livro, aí pode complicar um pouco, porque tem gente que vai ficar voando sem saber o que está dizendo enunciado. Portanto, na nossa próxima aula, façam aí uso do nosso livro. Só para confirmar, deixa eu só aqui... Isso, a Ana Laura já está esperta ali já, ó. Já respondeu para ele. Acima de x, números, valores de y positivos, exatamente. Não é que sejam números positivos, é que são valores de y positivos e abaixo números, né, valores de y negativos, beleza? Ok. Beleza, então. Então, jovenzinhos, na próxima aula, resolução de exercício do nosso livro. Joia? Então, nos encontramos semana que vem. Beijo a todos no coração.
Um abraço, bom professor. final de semana e boa semana e até semana que vem.